Oi, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à exposição Sol Dagmar, que é uma exposição que faz, faz parte de uma disciplina cursada, ministrada no semestre anterior, a disciplina Arte Eletrônica 1. Depois ela se desdobrou nessa exposição, que agora faz parte da semana de extensão da UNB. Então, essa exposição, ela surge inicialmente como um resultado da disciplina, mas também traz muitas particularidades, muitas singularidades que nos ajudam a ter um conjunto de reflexões muito mais abrangentes do que seria esse simples exercício da disciplina. Então, de alguma forma, eu entendo que essa exposição ela traz questões muito interessantes sobre a arte contemporânea, sobre uma discussão sobre a tecnologia, os usos da tecnologia, ou como somos usados também pela tecnologia, e também, para mim, como professor, traz uma série de singularidades pedagógicas também, porque a exposição ela surge de forma muito espontânea no decurso, né, dos debates, das discussões que aconteceram ao longo do semestre, e ela surge, inclusive, como a partir de uma demanda dos estudantes, né, que perguntaram se não seria legal a gente expor. E a partir dessa pergunta vem uma outra pergunta que é onde expor? Considerando que a gente está também nesse contexto de pandemia, todos isolados, todas isoladas, seria em que lugar, em que plataforma, né? E essa pergunta muito simples traz também uma resposta muito simples. Vamos expor no lugar onde todos expõem, né? Que seria o Instagram. E a partir dessa pergunta simples com resposta simples vem uma outra pergunta, né? Que seria será que o Instagram é o melhor lugar para expor esses trabalhos? E aí a gente tem tanto uma questão que é a complexidade, e que traz uma complexidade que é a questão da diversidade dos meios, né? Diversidade das linguagens, das experimentações que aconteceram durante a disciplina, que então tem vídeo, tem animação, trabalhos em som, GIF, fotomontagem, é, e etc., né? Então, são muitas linguagens e cada uma ficaria bem em uma plataforma diferente, precisaria de uma plataforma que juntasse tudo, como é o caso do Instagram, teriam outras, né? Então, até a gente colocou isso como uma solução, uma outra solução seria, bom, existem outras plataformas, né? Mas logo alguém sugeriu talvez a gente pudesse expor no Tinder. E aí essa sugestão mudou tudo, né? Sim. Porque a partir dessa sugestão poderíamos expor no Tinder, parece uma coisa assim muito jogada é, aleatoriamente, assim, né? Mas transforma todo o conjunto de relações que a gente inicialmente estabelecia de entender que esse espaço era um espaço que abrigaria a obra de arte, né? E a partir do momento que a gente começa a imaginar esses trabalhos no Tinder ou no Grindr, depois como foi sugerido, ou no Marketplace também, né? E quando a gente começa a pensar que os trabalhos eles ocupariam espaços que não seriam esse espaço de exposição, de exibição para os trabalhos, a gente começa a perceber como essas plataformas também transformam a nossa relação com os trabalhos. E
a partir dessa questão, né, de expor no Tinder, também resulta numa série de outras transformações no projeto. Porque, diferente do Facebook e do Instagram, que apesar de inicialmente serem redes sociais e que inicialmente são pessoas, hoje tem Instagram de museu, hoje tem Instagram de marca e etc., da mesma forma o Facebook. Agora o Tinder, você não tem a Coca-Cola no Tinder, você não tem o museu do Louvre no Tinder, né? Você precisa ser uma pessoa para estar no Tinder. E a partir daí, para entrar no Tinder, a gente precisava de um nome próprio e de uma data de nascimento, de uma preferência sexual, de uma, sabe, de um gênero e coisas assim. A gente começou a construir a personalidade, né, a persona de Sol Dagmar, né? E inclusive tem data de nascimento, tem mapa zodiacal, né? Então, mapa astral. Nós temos um perfil ali de Sol Dagmar, né? E a partir daí a gente começa e a gente tem um salto de reflexão. E a, o que inicialmente era onde expor se torna uma reflexão sobre as nossas personalidades, a personalidade, né, a identidade nas redes sociais. E isso amplia tanto a complexidade é, da exposição, dos trabalhos, e até trabalho, né, que eu não sei, nesse momento eu lembro um pouco algo que o Tunga fala, que ele fala que a obra de arte é juntar coisas. Você vai juntando coisas, juntando, até que em dado momento aquilo que você juntou te surpreende, começa a te ensinar alguma coisa, né? E é um pouco essa a impressão que eu tenho com essa exposição, que a gente foi juntando coisas e conversando, de repente eu já não era mais professor, eu já estava aprendendo com o processo e acabou as hierarquias e todos nós estávamos ali nos surpreendendo com esse processo, com o que a gente vinha descobrindo com esse processo, que era bem mais que utilizar as plataformas, bem mais do que preencher os formulários, ou bem mais do que exibir os trabalhos, a gente começou a construir algo mais complexo, uma reflexão mais sofisticada sobre tudo isso que a gente vinha pensando. Eu escrevi dois textos para a exposição, né? Então, um deles um é bem explicativo, é mais para localizar do que porque eu pensei que o primeiro estava muito confuso, né? Então, no primeiro eu trago algumas imagens, né? Algumas referências, como o Luther Blissett, que é um nome coletivo, Cicada, esqueci, um número 231, 2301, uma coisa assim. Cicada, que é um mistério da internet, né? Que também acontece em múltiplas plataformas, inclusive em vários lugares do mundo. É um enigma que é solucionado somente pelas pessoas mais inteligentes do mundo, né? E a Lady Gaga, aquela figura camaleônica, e que poderia ser também o David Bowie, né? Poderia ser, então, qualquer uma dessas figuras que se metamorfoseiam, né? Eu imaginei Sol Dagmar como essa figura, não só era uma figura com gênero fluido, né? Mas com a personalidade de lua, com uma coisa muito menos
como se ela fosse uma personalidade dividida, como formada pelas personalidades de todo mundo, mas uma personalidade que multiplica, né? Que se expande. E trago também essa referência a Ariadne, e ao labirinto e à rede, e como teia também, e esse convite a entrar no labirinto, mas sem dar a certeza se só Dagmar é Ariadne ou o Minotauro. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o processo, que foi durante a nossa criação, né? Da persona e da própria exposição. Cada um de nós escolheu uma rede social que a gente achou que fosse receber bem nossos vídeos e os nossos trabalhos que a gente desenvolveu durante o semestre. E eu achei muito interessante porque a gente, além de plataformas que já recebem bem vídeos, exposições, a gente buscou ir um pouquinho além quando a gente fala sobre interagir com as pessoas no Tinder e trazer a exposição para lugares que não estão muito relacionados à arte, né? Assim, não que não esteja, mas não é um lugar de vinculação, né? De obra, é um lugar de vinculação de, sei lá, paquera ou se não de venda, assim como a gente fez algumas postagens no Marketplace do Facebook e em perfis que são feitos pra gente como pessoa física, e não como esse ser maluco que foi a criação, né, de Sol Dagmar. E o que eu achei muito interessante foi como isso se tornou alguém criado na internet e como ele tem essa personalidade totalmente digital, assim. Tudo que a gente fez durante a criação veio da internet, né? As fotos de perfil são, são feitas por um aplicativo que cria rostos humanos e ele tem erros, e esses erros são tão interessantes, né? Assim, o erro da tecnologia e essa personalidade da tecnologia, assim, eu achei bem massa como ela se tornou algo além do humano, assim, um pouco, né? Como a gente estava numa discussão sobre arte eletrônica, achei bem interessante como isso cruza, né? Os espaços do virtual e da nossa vivência, assim, como pessoa. Total, a gente trouxe o expositivo, assim, de explorar os espaços expositivos que normalmente são de pessoas em si, né, se expondo, para obras de arte se expondo e esses erros. Eu achei isso incrível também. Acompanhado com os materiais e as aulas ao longo do semestre, foi. Acho que tudo se encaminhou de uma maneira tão natural, né? E para explorar isso tudo, que foi de. Enfim, foi incrível. Participou basicamente quem quis, né? Por inspiração do movimento geral, dessas explorações e tudo mais, de desconstruir e construir em espaços novos, o que foi muito incrível. Eu tive a oportunidade de explorar uma técnica que eu sempre tive vontade e nunca tive, acho que incentivo o suficiente. E eu me senti completamente motivada para estar explorando as técnicas de stop motion com um trabalho, revivendo um trabalho que eu já tinha feito e pensando, né, como é que ele se fragmentaria ou não dentro da exposição, se ele teria tanto espaço e aonde eu poderia enfiar ele, fazer um espaço, né, para ele. Isso foi bem legal também. Sim, e eu acho que, tipo, nisso tudo, o que, o que fica me chamando mais atenção, assim, é isso de usar esses espaços
que não são, como a Clarice disse, normalmente vinculados à arte, a exposições de arte, não é esse o uso, né, que se tem geralmente. E a gente ficou nessa, né, mas será que vai funcionar? Tipo assim, vamos fazendo para ver como é que funciona, e aí depois a gente remodela, reestrutura para uma coisa mais concisa. Mas eu fiquei pensando assim, o que que é funcionar, né? Se a proposta tá nesses espaços que não são necessariamente vinculados à arte, não vão entrar numa questão de mercado e tal. Então, o que que seria funcionar, né? E eu acho que talvez seja ter conseguido interagir com uma pessoa ou outra, assim, nessas redes sociais, né? Sei lá, tipo, acho que você não vê, não sei, na verdade, mas eu imagino que você não veja obras de arte no marketplace do Facebook, não veja no Tinder, sabe? Esse tipo de coisa. Então, acho que fragmentar mais ainda todas essas obras que já eram, já foram, muitas delas foram feitas de fragmentos, né? É, deixa a coisa mais interessante, assim, mas eu ainda tô pensando o que que é funcionar, né? Eu acho que no momento que gera um estranhamento da pessoa ver uma coisa que ela não estava esperando ver aqui, ali naquela plataforma, já é uma vitória, assim. Pelo menos eu imagino que deve ser muito, pelo menos um choquezinho mesmo que ela não procure, não entre, mas a gente deixa o convite, né, para a pessoa procurar saber mais. E será que porque a internet é um local assim, de fácil busca, né, pelas coisas, que é só colocar Sol Dagmar, eu não sei se vocês já tentaram buscar no Google e realmente aparece várias coisinhas. Então, mas não aparece tudo, então você precisa ir um pouquinho mais fundo para procurar e achar, e essa curiosidade que as pessoas talvez tenham e comecem a buscar, que é tão interessante, porque não é tão cheguei ao meu a esse resultado e tá tudo aqui. Tem várias obras espalhadas por vários lugares, e caso quem assistir esse vídeo e quiser ir procurar, fica aí a dica que tá espalhado. A exposição ela não tá num lugar só, ela tem em alguns lugares, em outros tem outras obras, então é interessante acompanhar o todo, assim, para conseguir ver Sim. tudo. E a possibilidade de isso se replicar também, né? De estar na internet tem réplica de tudo, então, tipo assim, tem print, tem, sei lá, Sim. compartilhamento, então acho que vai espalhando, assim, cada vez mais, isso é legal. Uma ramificação não necessariamente planejada, né? Que nem a gente Sim, planejou porque isso dentro não é uma disso coisa, na tudo. real, na qual eu tinha pensado até É, agora, na verdade, mas é muito facilmente replicável. total. Hum. E como dá para incrementar também outras obras, eu sinto que é uma exposição que ainda está em aberto, né? E pensar em adicionar sempre mais material é interessante porque a rede social ela também tem uma demanda, né? Ela pode tanto ser estática, eu também tenho outras contas assim de arte, né, que eu fiz para outras matérias, que elas são estáticas, né? Elas não mudam, é sempre postei e tá postado. Mas esse espaço que vira um pouco de uma galeria que sempre tem uma nova exposição, sempre tá renovando, né, para manter o espaço um lugar de sempre ter uma coisa nova ali. Para também, se você fosse uma galeria uma vez e só tivesse aquela disposição, e você não voltaria outras vezes, né? E ter esse espaço aberto para colocar mais coisas e expandir o projeto
não expandir, mas talvez para as outras redes que a gente ainda não explorou tão bem, até porque nem todas as redes funcionaram, né? Algumas funcionaram, algumas não tão bem. Isso é bem interessante, né, de como algumas redes funcionaram e outras não por motivos completamente loucos, né? O Grindr tinha uma coisa que, que não estava funcionando porque eles não permitiam certas fotos, né? Imagens. Dentre elas fotos, imagens de árvores. Eu fico imaginando por quê. Uma coisa assim. E aí era uma coisa tão absurda assim que a gente ficava assim, mas por quê, né? A gente estava imaginando que a gente tinha misturado ou sei lá, algum conteúdo impróprio, nada de árvores, né? Já não podia. E o Twitter também acabou não indo para frente, muito porque é uma plataforma mais de texto, né, do que de imagem. E é isso, cada lugar eu acho que às vezes foca em certo tipo de mídia, né? O YouTube é algo voltado para o vídeo, então faz sentido postar foto no YouTube? Talvez não muito. Então a gente adaptou cada formato da obra de cada um para se acomodar em certo aplicativo que pudesse também dar uma estrutura para essa obra, né? Para ficar mais consumível, assim, porque imagens no YouTube não funcionam, assim como vídeos muito longos no Instagram não funcionam também. Vocês querem falar um pouco do que vocês criaram? Eu ia sugerir agora de você dar Uma uma olhada? passada. Uma olhada. Beleza. Vou compartilhar a tela, começando O Beacons. Beacons, né? Esse aqui é uma rede de links que a gente tentou juntar tudo que a gente fez, todas as plataformas, o Reddit, o Wix, o YouTube, o Tinder, o Instagram e o Facebook. Eu vou mostrar o Wix, né, que é o nosso início, e foi um site, é um site que tem uma coletânea das nossas obras, né? Aí aqui tá a descrição que o Atila comentou no início. E algumas exposições. Essa aqui é a que eu fiz, é uma fotocolagem digital. Se eu estiver passando muito rápido. Estratopausa, do Paulo. Esse é um vídeo que eu fiz com uma colagem de várias fotos instantâneas. Tem foto minha, tem foto de uma amiga minha, artista também, e Ana Flora. E, e a gente juntou isso e fez esse vídeo, meio que esse passeio de novo, né, por essas fotos, assim. Tem trilha sonora também de um outro amigo, o Bruno, e enfim, o vídeo é mais esse devaneio, assim, nessas imagens. Muito bonito. Ah, eu achei uma Vou passar delícia. para Me a próxima. lembrou. Desculpa, pode falar. Pode falar. Ah, eu ia falar que me lembrou aquelas imersões de óculos de realidade aumentada, que você entra e você vai olhando assim. Às vezes tem umas Uhum, junções das uhum. imagens, né? Aí Eu tem a joguei Uhum. setinha tudo no. guiando. Achei muito incrível E aqui essas tá sequências. algumas sobreposições de imagem, colagens, né? Do Marcos e do Do Kevin. Kevin. Eles também mandaram uma explicação e eu vou ler para vocês depois que eu parar de compartilhar. Aí tem um like do Berg, que é um áudio, né? Assim, um vídeo áudio. Eu vou colocar um pouquinho aqui pra gente escutar.
Caótico. Um pouquinho caótico. Mas eu gosto muito desse áudio. Ele dá uma preenchida no ambiente muito, muito doida. Eu achei incrível como o processo, né, dele de criação, e aí ele mandando os áudios, e depois, quando ele mandou com o vídeo, foram duas Fez muito experiências completamente diferentes. diferente. Completamente diferentes. Tem o vídeo da Tani, né? Que é tão fofo. Que tá no YouTube. Aí vocês podem dar uma olhada, uma conferida. Eu vou passar só um pouquinho pra também não espanar muito. Cara, esse trabalho, ele Sim. foi uma zine que eu construí numa outra matéria da outra faculdade. E o tema dele era para tratar ironicamente algo que a gente, tipo assim, tratar de maneira positiva algo que a gente normalmente trata de maneira negativa. E aí, Tânia, na verdade, vou colocar aqui só na live mesmo, mas eu não costumo explanar muito isso. Mas Tânia é barata em polonês, e isso tudo é uma grande ironia. Uma grande ironia de relacionamento com baratas, que, tipo, quando eu era pequena, eu acordava à noite, escutava o barulho da barata, sentia a energia da barata entrando no meu quarto, sei lá. Meu Deus. E aí, esse trabalho teve muito fruto dessa relação. Mas baratas fazem muito barulho. Eu não sei se vocês já escutaram barulho de barata, mas Cara, elas fazem barulho, muito doido. E a próxima obra é o Away, do Gabriel, que é um GIF muito interessante e fofinho. E tá aqui nossos nomes. Tem outras, assim, outras obras e outros. em outras Desculpa, gente. plataformas. Algumas pessoas que não conseguiram participar desse vídeo mandaram textos, né? E eu vou compartilhar aqui o texto que envolve a produção do Marcos Vinícius e do Kevin. Nos conhecemos há muitos anos e recentemente planejamos iniciar uma produção conjunta por questões relacionadas à pandemia que mexeram com a nossa inspiração, humor e nossa vida pessoal. Nunca perdemos contato, apesar de ter ocorrido um certo distanciamento natural de tempos como estes. Por isso, ambos precisavam encontrar uma forma de recuperar um pouco da rotina de produção, encontrar inspiração e motivação. Desde então, temos trabalhado para que isso dê certo e já começamos a ver uma melhor significativa dos aspectos que almejávamos melhorar. No começo deste ano, tivemos a oportunidade de nos matricularmos na disciplina de arte eletrônica e pensávamos ser uma oportunidade de desenvolver esse projeto. Tivemos uma conversa com o professor que concordou que fôssemos uma dupla, para que pudéssemos testar isso e logo iniciarmos uma busca em nossas memórias, em nossos arquivos, dentre registro de áudios, fotos, vídeos ou qualquer coisa que fosse de tempos antes da pandemia. Criamos um acervo enorme e, a partir daquele momento, começamos a construir linguagens, a gerar discussões e conversar sobre o conteúdo das fotos. Começamos as edições e as montagens, experimentando colagens, distorções, efeitos, além de outras abordagens. Esses processos nos renderam aproximadamente 60 imagens que foram feitas no decorrer da disciplina, e estávamos bastante orgulhosos do nosso resultado e contentes de que aquilo tinha dado certo. Quando o Sol Dagmar nasceu, nós vimos o projeto como um desafio. De repente, precisávamos interagir nosso trabalho com um dos nossos colegas e desenvolver alguma abordagem que fizesse sentido com o projeto, mas que também não fugisse da intenção original das nossas produções. Essa demanda fez com que reduzíssemos nosso acervo em aproximadamente 20 fotos, prontas, que então separadas e dispostas para serem
expostos em várias das plataformas disponíveis. O trabalho não para por aí. Várias mudanças foram feitas depois que os critérios foram mudando, e novas fotos foram surgindo também. Hoje coordenamos principalmente o Instagram e o perfil do Grindr, de Sol da Guimar. Ambos estão ativos e estão dispostos ao público, a fim de mostrar outras plataformas onde Sol da Guimar se encontra, falando sobre outras produções de outras pessoas que também são envolvidas no projeto. É isso. Esse foi o texto que eles mandaram pra gente. Eu achei incrível, Mas- eu não sabia a história, né, por trás da produção deles. E eu achei muito incrível como que as obras deles se ramificaram, né, bem, de uma maneira bem legal, assim, em todas as plataformas, né? Eu acho que foi uma das obras que mais conseguiu explorar essa ramificação. E aí acompanhar isso junto com a história, né? Enfim, foi incrível. É bem É interessante. interessante como a questão da pandemia aparece em vários trabalhos, né? É uma coisa que a gente não conseguiu fingir que não estava acontecendo, né? Então, como foi o trabalho do Paulo, né? De jogar em arquivo, de buscar as imagens compartilhadas com amigos e sabe como é essa questão. A Vitória também procura em arquivo, né? Você também, né, Clarice? Sim, Vai eu em revisitei. imagens que já estavam prontas, Foi sempre uma uhum. questão de revisitação, né? Parece. Até porque pela dificuldade de fazer novas imagens, né? Sim. É, o de explorar novas E possibilidades, é um né, para pouco trabalhos que existiam de outras maneiras. Ressignificar, né, as coisas. É, um pouco É, isso de como foi produzir na pandemia também, né? Que é uma questão que foi bastante marcante durante o semestre, então, que é durante a pandemia, né? Durante a pandemia é a questão, né? A pandemia. porque quando a gente está no presencial, existe uma troca muito diferente, né? No momento que a gente vai e até o momento de ir para a faculdade, de ir nesses encontros, surgem inspirações, às vezes conversando com o professor, com os colegas. É, toda a áurea do que está acontecendo, né, nas nossas vidas modifica nosso trabalho, né? Eu sinto, pelo menos o meu. E no momento que a gente está em casa, a gente está um pouco preso, né, a tudo que a gente já construiu e vendo as mesmas coisas, as mesmas rotinas. Então, acho que esse processo de revisitação das coisas que já foram criadas e coisas que nunca foram mexidas, né, essas expectativas frustradas, foi um momento de ressignificação, assim, de coisas que estavam guardadas e por aí, de reinventar, né? Porque é realmente meio difícil produzir, sair no momento que tá todo mundo um pouco em pânico, assim, de tirar foto, assim, na rua. Existe a possibilidade, mas às vezes, até um pouco assustador. Mas eu acho que essa que revisitar desse jeito foi meio inevitável mesmo, né? Eu acho que ainda mais que a gente está falando de arte eletrônica e muita gente trabalhou com foto, com vídeo, eu acho que não tinha muito como, né? Tá em casa o tempo todo, não, sei lá, vai tirar foto das coisas que vê todos os dias, as mesmas coisas, não sei. Me soa meio complicado. É, mas teve gente também que conseguiu produzir coisas completamente novas, né? A Tágia, por exemplo, fez aquele Uhum, stop motion que ficou bem legal, muito, muito bem sim. feito. muito. É, Teve um outro colega, né, que também fez um stop motion do nada Foi a também. exposição do Ari. O nome é exposição Quem da obra. foi? O Ari. Ari, isso, acabei de olhar aqui. E, Que ele também, eu acho que ele e, deu uma criada, assim.
Não, eu acho que ia também dar esse fechamento, essa coisa do. Porque o Sacramento da Tarja é muito ligado também a essas questões ligadas à própria pandemia, né? E então, de alguma maneira, foi uma forma que ele encontrou de trabalhar essas questões, essas sensações de sentimento, né? Eu acho que o trabalho do Kevin com o Marco dão resposta à pandemia diretamente, mas como todos os trabalhos, na verdade, são afetados por isso, apesar de não falarem disso diretamente. Sim. Então, a forma, o que nós vemos, né? O que nós vemos o que de alguma maneira ocupa o nosso imaginário, né? Nós consultamos. E que eu acho que até a aula de arte eletrônica, por ser a arte eletrônica, ela ganhou uma intensidade que eu nunca tinha visto antes, de todo o tempo que eu dei essa disciplina, porque de como esse ambiente virtual ele se tornou o ambiente onde estava todo mundo vivendo. Vivendo com muito mais intensidade, né, do que a outra vida, que não é eletrônica. Uhum. E tinha, inclusive, antes toda uma presença analógica na aula de arte eletrônica. Nesse semestre, não. Foi uma coisa assim. Estava todo mundo tão imerso no mundo virtual que sabe, todo mundo ficou. Os trabalhos começaram a pensar o que é estar imerso no mundo virtual, né? Todos trazem essa reflexão, tanto busca de arquivo, sabe, como você retorna às suas memórias, como você cria memórias novas, como você sabe, é, até do Lindenberg, né, como capta sons diversos, enfim, são, são questões que, que ganharam muita força esse semestre. Sim, imagino. Com certeza. É isso, gente. Vocês querem Alguém tem coisa? algum. Eu só quero, então, já de último momento, agradecer a vocês, ao Átila, por todo esse espaço e por toda essa experiência que foi incrível. E de meio que a gente pegou o mesmo, né? Diz que a gente tá falando de estar imerso nisso, meio que inevitavelmente, por bem ou por mal, estamos todos aqui vivendo esse mundo virtual. Mas de dar uma certa leveza e dar uma quebrada nessas estruturas que às vezes fazem a gente dar ficar presinho assim, e aí essa experiência pessoalmente me ajudou muito, assim, a tratar com mais leveza, né, dessas coisas. Existir com mais leveza no mundo virtual. Eu Ai, também mas queria é agradecer difícil. muito. Eu acho que o semestre foi muito legal, foi muito produtivo e divertido, assim, né? Uma, e, e, eu, e a criação pessoal da Dagmar também foi uma coisa que me injetou muita energia, porque foi muito surpreendente em vários sentidos, né? Tipo, tanto o engajamento de todo mundo, como ela foi ganhando corpo, né? Como ela foi ganhando complexidade, e cada hora tinha uma camada nova, uma camada nova. Eu me senti entrando num labirinto, e enquanto produzia a exposição, eu tinha essa sensação de como se eu fosse um espectador também,
eu ficava intrigado e querendo saber onde ia dar. Né? Onde vai dar isso, né? Onde vai dar? Onde vai dar? Né? Tipo, Bom, aproveitar para agradecer também, então, pelo semestre, pelo desenvolvimento da exposição. Acho que foi uma experiência muito massa, assim, muito enriquecedora em vários sentidos. Até pelo que a Vi falou também, tipo, eu acho realmente que tornou mais fácil lidar com mais leveza desse ambiente virtual. Mas é isso, acho que foi muito rico e acho que tem coisa ainda para a gente explorar nesse, nessa ideia, assim, dar continuidade de alguma forma pelos próximos meses e, e ver no que vai dar. Também queria agradecer, principalmente a você, professor. Achei seus aulas muito legais, assim. Eu fico na vontade de mandar os áudios da aula para as pessoas, tipo, vai, olha isso aqui. Mas eu não sei nem se dá para fazer isso. Mas não, pode mandar, tem o link lá. eu acho muito Assim, bom. Umas discussões, assim, que realmente eu me senti muito confortável durante a aula, né, por você ter dado essa flexibilidade, porque a gente está num momento bem complicado, principalmente para criar, assim, né, e sair dessa tensão tão grande. E também achei muito interessante experienciar a criação também de todo mundo que participou e quando a gente estava construindo o Soldagmar, diferente do professor, eu senti como se a gente estivesse fazendo alguma coisa fake. A gente fazia no Orkut, assim, criar um fake para trollar na internet, mas uma coisa mais produtiva do que só trollar na internet. Então foi bem interessante, assim, né? Ficar buscando o rosto de pessoas com delay, assim, e explorar várias coisas na internet que às vezes eu tenho um pouco de distanciamento, assim, da internet, assim, tipo, de criar com a internet, com dispositivos eletrônicos, porque eu não conheço muito, né? Aí a gente sempre tem aquele distanciamento de tudo que a gente não conhece, e não tem tanta facilidade de mexer e tal. E agradecer também ao meu companheiro que me ajudou aqui a fazer essa live acontecer, que não aconteceu, mas foi tudo culpa da internet. Mas que a gente foi guerreiro aqui tentando desvendar o YouTube. E é isso. mas é isso, pessoal. E aí eu acho que estão todos e todas e todos estão super convidados a entrar, a buscar Sol Dagmar nas diversas redes, a, a tentar entender esse enigma que é Sol Dagmar e seguir e dar like na Sol Dagmar. Deixa o joinha. E esperamos vocês nas redes, né? Com A certeza. joinha, dá like. Esperamos. Curte, comenta, compartilha. Dá match. Da match. Dá match no Sol Dagmar. Dá match na Sol Dagmar. Interaja. É isso, gente. Boa Então acho noite. que é isso. Boa noite, bom dia, boa Obrigado. tarde. Até mais.